Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Você que está me assistindo do outro lado, seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo vamos falar sobre o capítulo 1 do Evangelho de João, no versículo 4. Diz assim: Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A vida, então, que é Jesus. A vida é Jesus. E aqui diz que a vida é a luz dos homens. Então Jesus é a luz dos homens. E no versículo 17 diz assim: Porque a lei por meio de Moisés foi dada, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Amém. Então a Bíblia diz que Jesus é a luz, né? É a vida. A vida era a luz dos homens, e depois diz que Jesus é a graça e a verdade. Amém? Por que Jesus é a graça e a verdade? Vamos entender? Sempre quando nós precisamos, a Bíblia ela enfatiza que Cristo morreu por nós. Por quê? Porque Ele nos deu vida. A vida veio de Jesus, a vida vem através de Jesus, não através do homem. O homem, ele pode viver uma vida. Eu estou vivo, por exemplo. Você está vivo, que está do outro lado. Não necessariamente o homem tem vida porque ele está vivo. Mas a vida do homem vem de Jesus Cristo, assim como diz aqui, né? E quando pensamos em Jesus, o que a gente pensa? A gente pensa na cruz. E o que a cruz simboliza? A morte. A cruz simboliza morte e também salvação. Mais salvação, óbvio, né? Salvação. E o que significa salvação? Salvação significa salvação da iniquidade, do pecado, do inferno, daquilo que nos trazia condenação. Então logo diz que Jesus é a luz, faz sentido, porque Jesus nos ilumina, Ele nos tira do pecado. Que Jesus é a vida, faz sentido, porque Jesus entrega a vida para onde não tinha vida, onde não tinha esperança. Fala que Jesus Ele é a verdade, amém? E Jesus é a graça. E depois também mais pra frente na Bíblia diz que Jesus é o caminho. Então, juntando tudo isso, Jesus, Ele é quem nos entrega, Jesus é a luz dos nossos caminhos, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus clareia todo aquele que está debaixo da mentira. E amém. Então, Cristo nos tira desse lugar. O que é para Jesus? Olhar para Jesus é reconhecer que nós somos santos diante dele, que nós não temos mais máculas, porque o sangue dele nos purificou. Não porque as nossas obras nos purificaram, não porque o nosso coração, ele ouviu a voz de Deus e aí nós fomos purificados, não porque eu guardei as leis, não porque eu sou bom, não porque eu sirvo na igreja, por causa que o sangue dele é suficiente dentro de mim, o sangue dele é suficiente para nos limpar, para a nossa vida. Isso vem da graça. Então a graça de Deus, então Jesus é a graça de Deus. Amém? Confirmação aqui. Quer dizer, está alinhado com o versículo 17, que diz que Jesus é a graça de Deus. Logo, nós temos vida pela graça e não por obras, não por aquilo que nós podemos fazer, não por aquilo que nós podemos entender, mas por um único só sacrifício nós fomos feitos justos eternamente. A nossa esperança, a luz, a verdade, o que nos traz luz, o que nos traz verdade é a palavra de Deus, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é a identidade que Cristo nos entrega por morrer no madeiro, é a verdade, que você é puro, santo, purificado. Não há necessidade de você trabalhar para Deus como se isso fosse somar na sua salvação, como se isso somasse, eu sou uma pessoa mais justa, eu sou um crente mais, eu sou uma pessoa que crê mais, só porque eu fiz obras para Deus. Não. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Não diz que a fé vem pelo produzir. E por que ouvir da palavra de Deus? A palavra de Deus libertou, a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus é a verdade que limpa as trevas. Quem é a verdade? Jesus. Jesus também é luz, como diz aqui em João 1,4. Então Jesus ilumina, a verdade liberta. Só a verdade faz isso, não obras. Amém? Não obras, não pensamentos, nem nada disso. Então Cristo nos limpou para sempre, para que hoje nós tenhamos descanso perpétuo na palavra de Deus, que diz que somos justos, purificados, limpos e santos. Logo, por isso que em Romanos 8:1 diz que não há condenação para os que estão em Cristo. Amém? Jesus morreu na cruz e traz vida. A mentira de Satanás é que você é condenado, é que eu preciso trabalhar para Deus, eu preciso manter o meu relacionamento com Deus, como se você fosse o intermediador entre Deus e você. Mas diz que Cristo é o intermediador. Por quê? Porque Cristo é a palavra, porque Cristo é a luz, porque Cristo é a vida. E Cristo é quem limpou a multidão de pecados pela graça dele. Hoje nós não somos mais pecadores, nós não somos mais homens que vivem em pecado, no lamaçal de pecado. Hoje, o que limpa a nós não são nossos sacrifícios, amém? Não é o que você faz ou o que você deixa de fazer. É Jesus. Por quê? Porque o que nos limpa é a graça
O que nos limpa é a graça de Deus. O sacrifício, ele não nos limpa, o sacrifício nunca pôde nos limpar, mas o sacrifício é um reflexo do sacrifício eterno e completo que está em Cristo, não está em nós. Amém? Então descanse em Jesus. Jesus diz, vinde a mim, vós estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque ele é o sacrifício completo, ele é a obra completa. Não se condene. Se vier uma coisa na sua cabeça dizendo, você está condenado porque você deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo, não é a verdade. A verdade é Cristo. Cristo que morreu na cruz do Calvário nos entrega vida eternamente. E nele está a obra completa. Agora nós descansamos das obras. Nós não temos necessidade de, e agora eu vou ser perfeito. Não é sobre nós. Nunca foi. Mas a graça de Deus limpa multidão de pecados. Ele é a luz, ele é o caminho, é a verdade e a vida. Jesus. Jesus e Jesus. Amém? Deus te abençoe. Eu te vejo no próximo vídeo. A luz que alumia a vida não vai ser o quanto você jejua, nem o quanto você faz obras. Mas é Jesus sozinho e completo. E descansar nele é crer nele, não pelo que você vê, não pelo que você faz, mas pelo que já foi feito na cruz. Deus te abençoe. Até a próxima. Se você tiver qualquer dúvida, deixe nos comentários e eu responderei no próximo vídeo. Tá bom? Um grande abraço. Leia a Bíblia, porque ela é a luz. E Jesus é o caminho. Ele te purificou e te lavou. Não há mais necessidade de você fazer mais nada, mas de crer no sacrifício do Cordeiro, que te traz paz para sempre. Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.